Salmo número 29, versículos de 1 a 11, diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, pelo privilégio de estar na tua casa. Senhor, nós abrimos agora a tua palavra e queremos, de fato, ouvir a tua voz. Queremos perceber o Senhor falando conosco. Algo que nós precisamos ouvir, algo que faça diferença em nossas vidas, algo que nós possamos praticar daqui a pouco quando formos para nossas casas. Abrimos nosso coração, nossa alma e nos expomos à tua palavra e que ela brote, cresça e produza frutos que glorifiquem o teu nome. Cuida, Senhor, da nossa segurança nesse lugar, repreendendo toda manifestação, seja humana, seja espiritual, que nada perturbe esse ambiente e assim possamos ouvir o Senhor falando conosco com toda tranquilidade. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A voz do Senhor é poderosa e tem reflexos. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O texto diz que é praticamente impossível não ouvir a voz do Senhor. Ela é majestosa. Ela pode ser percebida na chuva, no trovão, nos mares, nos ventos, no fogo, nos terremotos, nos desertos, no ciclo da vida, na natureza e, obviamente, no templo, onde o seu povo lhe rende as glórias. A voz do Senhor, ela ecoa o tempo todo. Conforme o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 1, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. A questão não é se Deus fala, a questão é se nós estamos dispostos a ouvir, obedecer e praticar o que a sua voz nos diz. A Bíblia descreve diversas pessoas que ouviram a voz de Deus e que tiveram suas vidas transformadas. Por exemplo, Adão e Eva ouviam a voz de Deus no jardim do Éden. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Na viração do dia, o Senhor falava com eles. Até um dia em que eles pecaram e, ao ouvir a voz de Deus, eles tiveram medo e se esconderam. Em seguida, diz que Noé ouvia a voz de Deus no meio de uma geração corrompida e corrupta. E ele foi chamado, ele foi escolhido para preservar o ser humano na face da terra. Abraão ouvia a voz do Senhor. E em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4, narra quando pela primeira vez Abraão ouviu a voz do Senhor. E veio a ser o pai de muitas nações. Romanos capítulo 4, versículo 11, diz que ele é o pai de todos os que creem. Ele chegou a se tornar amigo de Deus, conforme Tiago capítulo 2, versículo 23.
Moisés também ouviu a voz de Deus no deserto, por meio de uma sarça que queimava e não se consumia, e aí ele foi chamado para ser o libertador do povo de Israel no Egito. Nós podemos ler isso lá em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 10. E depois ele continuou ouvindo a voz de Deus, a ponto de ser dito que não havia ninguém na terra com quem Deus falava face a face, como alguém fala ao seu amigo. Isso está em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Samuel também ouviu a voz de Deus, e ouviu de modo tão claro, que está escrito que nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 19, num tempo em que o profeta velho já não ouvia mais a voz de Deus. Davi declarou que ouvia a voz de Deus. Lá em 2 Samuel 23, 2 e 3, ele disse: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. A rocha de Israel a mim me falou. No Novo Testamento, Paulo, quando ainda era Saulo, ouviu a voz de Deus na estrada de Damasco. Isso mudou sua vida. Quem não conhece o seu testemunho, onde ele diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, ele nunca mais foi o mesmo. Isso está relatado em Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4. Pedro também ouviu a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, o evangelho chegou aos gentios. Pedro teve uma visão que descia um lençol do céu com toda espécie de animais, e a voz de Deus falou para ele: mata e come. E Pedro disse: eu não vou comer nenhum animal imundo. E Deus disse para ele: não consideres imundo aquilo que Deus purificou. E logo que ele terminou de ter aquela visão, alguém bate na porta e um gentio chamado Cornélio o estava chamando para ir à sua casa. Então Pedro foi e ali começou a se pregar o evangelho aos gentios. E isso está narrado em Atos capítulo 11, versículos de 7 a 10. Em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, pessoas ouviram a voz de Deus de forma individual. E de fato é impossível não ouvir a voz de Deus. O profeta Amós escreveu lá no seu livro, em Amós 3, versículos 7 e 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Portanto, a questão não é se Deus fala, a questão é se nós ouvimos. E se nós ouvimos, o que nós fazemos com aquilo que ouvimos de Deus? A voz do Senhor é poderosa. E quando nós ouvimos a voz de Deus, isso tem reflexos na nossa vida, isso tem efeitos, tem consequências, tem resultados. Em primeiro lugar, a voz do Senhor perturba os incrédulos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, infelizmente parece que esse tempo a que Paulo se refere já chegou. As pessoas não suportam mais ouvir as verdades da Bíblia. Você fala, a pessoa se sente incomodada. A pessoa começa a olhar no relógio, a pessoa começa a sair de fininho, a pessoa começa a mudar de assunto. Porque nós vivemos, dizem que o ser humano não suporta a verdade da palavra. O povo prefere seguir os falsos ensinos dos mestres segundo este mundo. E Paulo chama isso de o outro evangelho, conforme ele escreve lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. E ele diz: olha, se alguém vier ter com vocês, trazendo esse outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, não o receba. Ao contrário, que ele seja anátema, que ele seja afastado. É muito mais gostoso ouvir as vozes que pregam aquilo que nós queremos ouvir, e não aquilo que nós precisamos ouvir.
Hoje, por exemplo, existem 3 pragas que permeiam as pregações, que são o triunfalismo, o relativismo e o mundanismo. O que é o triunfalismo? São aquelas mensagens onde a voz de Deus diz assim: você é um sucesso, você é especial, você pode. Sobre você não vale encantamento, tudo que você botar a mão vai prosperar, enfermidade não entra na sua casa, praga nenhuma chega na sua tenda. Você vai emprestar para muita gente, nunca vai precisar pegar emprestado. Então pegam versículos bíblicos fora do seu contexto, muitos deles específicos para o povo de Israel, e querem aplicar à igreja hoje. Só que o chamado da igreja não é prosperar na terra. O propósito de Deus com a igreja não são coisas desse mundo. Jesus falou isso, irmão, com todas as letras, só faltou desenhar. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é comida e bebida. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. O que é mais gostoso de ouvir? De que a gente precisa obedecer a palavra e que isso provavelmente nos trará perseguições, oposições, lutas, ou que nós vamos prosperar na terra, comprar Ferrari, casa na praia, helicóptero, jatinho. Aí quando você começa a falar a verdade, começa a comichar a orelha. Eu até falei para os irmãos, hoje quando você recebe alguém para aconselhar, a gente tem que perguntar antes aqui, você quer a verdade ou quer que eu te agrade? É porque senão você pode perder a amizade. Lá em Gálatas 4,16, Paulo diz assim: fiz-me vosso inimigo por vos dizer a verdade? Isso acontece de montão, irmãos. A gente vai falar a verdade, vira inimigo. O relativismo diz que não existem valores morais e éticos absolutos. Eu tenho a minha verdade. Eu penso diferente. Isso para mim não tem nada a ver. A Bíblia é um livro ultrapassado. Isso é coisa do Antigo Testamento. Isso não se aplica mais hoje. Na Bíblia existe sim uma verdade absoluta. E está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer uma fábula que te agrade ou você quer uma verdade que te liberte? E finalmente o mundanismo, que permite cada vez mais que os valores, costumes, princípios que são praticados lá fora permeiem a igreja. As roupas que nós usamos, o linguajar que nós usamos, a maneira que nós fazemos negócio, a maneira como nós namoramos, a maneira como nós estudamos. Quando a gente não crê em princípios absolutos, essas coisas que nós sempre dissemos que são do mundo, começam a fazer parte da nossa vida. E às vezes, nós vemos crentes agindo de maneira que nem mesmo entre os ímpios nós encontramos. Aí quando a gente ouve uma pregação bíblica, o ouvido começa a coçar. A hora não passa, o banco fica duro, porque a gente não suporta mais a sã doutrina. E isso está longe de ser novo, irmãos. Quando Elias se apresentou diante de Acabe, lá em 1 Reis 18, versículo 17 e 18, você vai ler. Acabe vira para Elias, que estava denunciando o pecado no reino, e diz o seguinte: por acaso és tu o perturbador de Israel? Quem fala a verdade incomoda, quem fala a verdade perturba. E Elias diz: perturbador de Israel não, perturbador de você e da sua casa. Provavelmente alguns de vocês já foram rotulados como perturbadores. Perturbador do ambiente de trabalho, perturbador das reuniões de família, perturbador das reuniões do condomínio. Por quê? Porque nós queremos a verdade, nós queremos que seja feito o que é certo. E isso hoje incomoda. A voz de Deus incomoda os incrédulos. Porque a voz de Deus nos confronta com a verdade de quem nós somos, com a verdade de quem Ele é, com a verdade do que o mundo é. E se nós não cremos na voz de Deus, isso de fato vai nos incomodar. Em segundo lugar, a voz do Senhor endurece os desobedientes.
Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 8, versículos 17 e 18. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Ao incrédulo, a palavra de Deus perturba, ele se recusa a ouvir a voz de Deus. Mas o desobediente é aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não obedece a palavra de Deus. E isso faz com que ele vá se endurecendo, ele vai ficando vacinado com relação à palavra de Deus. O termo original grego aqui para endurecido é porou, que significa calejado, recoberto por um calo. À medida que Deus vai falando, e a gente vai ouvindo, e fazendo ouvir de mercador, isso vai criando um calo em redor do nosso coração e, por fim, a gente já não está nem aí para aquilo que Deus está falando. Nesse texto que nós lemos, Jesus está ensinando os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Só que os discípulos não entenderam, eles acharam que Jesus estava julgando uma indireta pelo fato deles não terem levado pão. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, era uma viagem talvez de 40 minutos de barco. E Jesus, então, os exorta duramente, porque Jesus tinha acabado de multiplicar pão 2 vezes para milhares de pessoas. Primeiro, nós lemos lá em Marcos 6, de 34 a 44, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E diz que todo mundo comeu, se fartou e ainda sobraram 12 cestos. Depois veio a segunda multiplicação de pães, que está em Marcos 8, de 1 a 9. Aí Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para 4.000, sem contar mulheres e crianças. E ainda recolheram 7 cestos que sobraram. E agora Jesus, nesse texto, pega os seus 12 discípulos e vai atravessar o mar da Galileia, que era um mar de água doce. E quando ele fala para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus de Herodes, os discípulos falam: caramba, esquecemos de trazer pão. Das poucas vezes você vê Jesus bater na mesa. Vocês acham que é disso que eu estou falando? Eu acabei de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para 5.000, sobraram 12 cestos. Depois eu multipliquei 7 pães e alguns peixinhos para 4.000, sobraram 7 cestos. Não compreendeis ainda? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Vocês não se lembram do que eu faço. E isso está fazendo com que o coração de vocês fiquem endurecidos. Olha o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 3, dos versículos 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse episódio, que é considerado o dia da tentação no deserto, foi o fator preponderante para que aqueles que saíram do Egito não entrassem na terra de Canaã. E daquela geração toda que saiu do Egito, o livro do Êxodo diz que foram 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Desses 600.000, só 2 entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe, porque em Números está escrito que houve neles outro espírito. Quando nós ouvimos a voz de Deus e não obedecemos, o nosso coração endurece, como aconteceu com o povo em Refidim, como aconteceu com os discípulos no barquinho.
o coração fica calejado. Escrevendo a Timóteo, Paulo chama isso de consciência cauterizada. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que Deus colocou dentro de nós a lei moral no coração e também a consciência. É aquilo que nos alerta quando não estamos fazendo o que é certo. Mesmo que não tenha ninguém perto para cobrar, mesmo que eu não seja de igreja nenhuma ainda, quando eu faço o que é errado, à luz da lei de Deus, eu tenho uma lei moral dentro de mim e eu tenho uma consciência que acende a luz vermelha. Olha, isso aí não está certo. Mas Paulo diz que chega um ponto que a consciência cauteriza. A consciência não grita mais. É por isso que nós vemos o crente, quando ele peca a primeira vez, ele fica desesperado atrás de arrependimento. Mas quando ele não se arrepende e continua pecando, daqui a pouco ele está defendendo que aquilo é normal. E chega a dizer, minha consciência não me acusa. Quando o ser humano ouve a voz de Deus e insiste em não obedecer, o seu coração endurece. E em terceiro lugar, a voz do Senhor orienta os crentes. Olha o que diz em Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Para aquele que crê, sempre há uma voz atrás dele, no pé do ouvido, meio que dizendo, esse é o caminho, vai por aqui. E assim nós podemos acertar nossas escolhas. Sim, porque a vida é feita de escolhas. Hoje você faz suas escolhas, amanhã suas escolhas fazem você. E não há um dia sequer que a gente levante da cama pela manhã e volte para ela à noite em que nós não tenhamos que fazer milhares de escolhas. Algumas escolhas são importantíssimas e outras escolhas são corriqueiras, cotidianas, que a gente escolhe até sem perceber que escolheu. São decisões que não trazem grandes consequências, independente do caminho que você tome, e que geralmente a gente não para pensar. Por exemplo, você tomar ou não tomar banho de manhã, você comer pão ou bolo no café, ou tomar café puro ou café com leite, você sair de casa de carro, de ônibus, de bicicleta, a pé, você ligar o rádio para ouvir música ou não, você vai almoçar carne, peixe, frango, salada. Se você entra nessa rua, se você vai por aqui, se você compra um jornal, se vai de escada, se vai de elevador, alguém para e fica pensando. Irmãos, são milhares e milhares de escolhas. Alguém já disse que se nós fôssemos parar para pensar antes de tomarmos cada uma das nossas decisões, a gente enlouqueceria. Agora, tem aquelas escolhas que são importantíssimas, que nós precisamos parar para pensar, porque elas vão ter grandes reflexos. Por exemplo, se eu vou aceitar ou não aquela nova proposta de emprego, se eu vou mudar de casa, ou se eu vou sair da cidade e me mudar para outra cidade, se eu vou aceitar ou não aquela proposta de namoro, de noivado, de casamento, se eu vou aceitar ou não participar daquele novo ministério na igreja, se eu vou ficar na igreja ou se eu vou mudar de igreja, são decisões que vão trazer, provavelmente, grandes reflexos para a nossa vida. Então, a gente para. Essas são decisões importantes. Agora, irmãos, quem é que tem certeza sobre suas decisões? Simplesmente tem uma voz atrás de nós que fica soprando. Esse é o caminho. Andai por ele. Mesmo aquelas micro-escolhas que nós não paramos para pensar, há uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai por ele.
E às vezes a gente quebra a cara é porque a gente não tem um mínimo de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O Salmo 119 traz palavras de exaltação à voz de Deus. Todos os versículos do Salmo 119 enaltecem a palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a voz de Deus que mostra o caminho. A voz de Deus é aquele facho de luz que diz: é por aqui que você tem que ir. É a voz de Deus que mostra as placas para nós. Mesmo quando estamos diante de uma encruzilhada com várias opções de saída, a palavra de Deus sempre bota uma setinha e você vai para lá. Você não ficaria casado 30, 35, 40 anos se não fosse a voz de Deus que te ajudasse a escolher sua esposa. Você não teria o ministério que você tem, na igreja que você frequenta, se não fosse a voz de Deus que te empurrasse para lá. Nada acontece por acaso. Deus tem propósito na vida da gente. E como o escritor aos Hebreus disse, Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras. E nem sempre nós precisamos ouvir o som da voz de Deus. A gente simplesmente sabe que Ele está falando. E nós então tomamos o caminho. É a voz do Senhor que orienta os crentes em cada passo que precisam dar na sua caminhada nesse mundo. Concluindo, queridos, o grande problema de identificarmos a voz de Deus é que todos nós temos que lidar com um monte de vozes nesse mundo. Por exemplo, a voz das pessoas, dando as suas opiniões. Opinião, cada um tem a sua. Mas as pessoas ficam falando na cabeça da gente, querem dizer que nós temos essa e aquela vocação. Ah, você tem que ser dessa profissão. Ah, você tem que casar com aquela pessoa. Não é? Tem também a voz do coração, a voz do eu. Às vezes nós queremos tanto uma coisa que a gente acha que é Deus que está falando, mas não, é meu coração. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Você gosta da pessoa, então você cismou que é Deus que quer que você fique com ela, mas não tem nada a ver com Deus, é seu coração. Você gosta daquela profissão, então você cismou que você quer aquela profissão, mas não é a voz de Deus. E muita gente tem se deixado enganar pelo coração, achando que é a voz de Deus. Tem a voz do inimigo. O inimigo sopra no ouvido das pessoas umas ideias. Em Mateus 16, quando Jesus fala para os seus discípulos que ele iria morrer, e o plano era esse, Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, pode ficar tranquilo, só por cima do nosso cadáver. Enquanto a gente for vivo, ninguém põe a mão do Senhor para te prender. Muitos de nós falaremos assim: poxa, Pedro, obrigado por essas palavras. Estava precisando mesmo de apoio nesse momento tão difícil que eu estou passando. Jesus vira para Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Era o Satanás soprando no ouvido de Pedro, que com toda boa intenção para com seu amigo, nada mais estava fazendo do que tirar Jesus do trilho. Então o inimigo às vezes sopra aparentes boas ideias no ouvido da gente, e a gente pensa às vezes que é a voz de Deus. Qual voz nós vamos obedecer? O início do livro do Apocalipse mostra que Jesus escreveu 7 cartas a 7 igrejas. A última carta que Jesus escreveu, e que provavelmente será a última igreja na terra, que ele diz, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vocês perceberam onde é que Jesus está nessa igreja? Se Jesus está à porta, batendo, pedindo para entrar, aonde que ele está? Lá de fora. Uma igreja rica, abastada, que diz: não precisamos de nada, mas Jesus está do lado de fora. Mas ele diz: eu continuo batendo, eu continuo falando. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro e tenho comunhão.
Será que quando nós olhamos à nossa volta, nós estamos vendo aí uma baita de uma igreja de Laodiceia? Uma igreja que só pensa em dinheiro, rica, bastada. Mas Jesus olha e diz, você é pobre, miserável, cego e nu. Porque uma igreja cheia de ouro, mas que Jesus está do lado de fora, não pode ser uma igreja rica. Uma igreja que tem abundância de tudo, mas que não ouve a voz de Deus, não é uma igreja. Portanto, o que faz a diferença para nós é ouvir a voz de Deus. Meu querido, minha querida, você já aprendeu a ouvir a voz de Deus? Só há uma esperança para nós e para a nossa igreja. Aprender a ouvir a voz de Deus. Não ficar incomodados com a voz de Deus, porque isso é coisa de incrédulo. Não sermos rebeldes à voz de Deus, porque isso vai endurecer o nosso coração. Nas encruzilhadas da vida, nessas milhares de decisões que você toma todo dia, você consegue ouvir esse sopro de Deus atrás de você, esse é o caminho. E quando nós tomamos uma decisão, sabendo que foi Deus que falou conosco, aí, meus irmãos, ninguém vai tirar a gente da direção. A voz do Senhor é poderosa. Você pode perceber a voz do Senhor em quase tudo à sua volta. E ela tem reflexos em cada um de nós. Vamos colocar de pé.